Então tá, pessoal. Inicialmente, uma boa tarde a todos. Meu nome é Gregory, eu vou ser moderador desse seminário online promovido pela Sociedade Brasileira, que vai ocorrer hoje à tarde. Tá? Vou passar rapidamente algumas informações que vão sobre o seminário. Tá? Então, todos conseguem ver minha tela aí? Né? Esse seminário de hoje ele vai ter como tema intervenções de atividade física. A gente vai ter a fala do professor Alex Antônio Florindo e do professor Rodrigo Siqueira Reis. Tá? Então, o professor Alex Florindo é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Ele vai fazer a introdução, vai fazer a apresentação do professor Rodrigo, fazer uma breve apresentação da sociedade, das ações que a sociedade pretende promover nesses próximos anos. Tá? E logo depois, então, a gente vai ter a fala do professor Rodrigo Reis, da Washington University, que é o nosso convidado especial da tarde de hoje. Tá? Só para compartilhar com vocês um pouco da estrutura desse seminário, então a gente pretende que esse seminário ele tenha duração de 1 hora, tá? Com a introdução do professor Alex, de em torno de 10 minutos, logo depois a gente passa para a fala do professor Rodrigo, que vai falar em torno de 20 minutos, e depois a gente vai ter o espaço para perguntas. Tá? Em relação às perguntas, é importante salientar que elas vão ser, a gente pede que elas sejam enviadas, vocês todos devem ter acesso a um botãozinho na tela de vocês, que é um botão que tem um Q e um A. Tá? Aquele vai ser o espaço que a gente vai utilizar para a realização das perguntas, que vão ser respondidas ao final do seminário, tá? Mas as perguntas elas podem ser enviadas ao longo da fala, tanto do professor Alex quanto do professor Rodrigo. Tá? Então, tenham todos um bom seminário. A gente deseja um bom seminário a todos. Para não se alongar, eu passo a palavra para o professor Alex. Então, professor Alex, por favor. Obrigado, Gregory. Uma boa tarde a todos. Então, inicialmente, eu já gostaria de agradecer ao professor Rodrigo por ter aceito esse convite. Depois eu vou fazer uma apresentação melhor. Mas, então, eu sou atual presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, como o Gregory já falou. Então, essa gestão ela é composta pelo professor Inácio Crochemori, que é o atual vice-presidente da Universidade Federal de Pelotas, o professor Paulo Guerra, o atual diretor científico da Universidade Federal da Fronteira Sul, o professor Gregory Mielck, que é o nosso primeiro secretário, também da Universidade Federal de Pelotas, a professora Rose Altran, segunda secretária da Universidade Federal do Amazonas, a tesoureira, que é a doutoranda Michele Cruz, da Universidade de São Paulo, e o segundo tesoureiro, o professor Emanuel Salvador, da Universidade Federal do Maranhão. Então, brevemente falando dos objetivos da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, ela tem como objetivo principal congregar professores, pesquisadores, estudantes e profissionais da área de atividade física e saúde. Ela foi fundada no ano de 2007 na universidade, no Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde realizado em Florianópolis. Então, a partir daquele ano, ela passou a ser corresponsável pelo Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, que se tornou itinerante, e também pela Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. E aí nós tivemos 5 gestões, 5 diretorias. O primeiro presidente foi o professor Marcos Narras, da Universidade Federal de Santa Catarina. O segundo presidente, o professor D'Artagnan Pinto Guedes, da Universidade Estadual de Londrina. Depois o professor Pedro Alau, da Universidade Federal de Pelotas, o próprio professor Rodrigo Reis, que na época era da Universidade Federal do Paraná e da PUC do Paraná. E em 2015, o professor Mauro Barros, da Universidade do Estado de Pernambuco, Universidade de Pernambuco. E aí, assim, a gente teve já, então, como eu falei, 5 diretorias, e que, na minha opinião, fizeram um excelente trabalho ao longo desses anos. E aí a gente teve diversas ações assim que foram
incorporadas ao longo do tempo. Eu destaco algumas, como o curso de imersão de pesquisadores, que foi um modelo que nós adaptamos dos Estados Unidos para o Brasil. Nós já fizemos 3 cursos de formação de imersão de pesquisadores. Os simpósios regionais, que eles estão sendo realizados nos anos pares. Então, esse ano nós teremos 5 simpósios regionais em cada região do país. E a gente sempre tem o desafio, né, do que as novas diretorias, as novas gestões pretendem fazer. Então, eu vou falar um pouco do que nós pretendemos fazer, qual é o nosso planejamento. Então, inicialmente, nós tivemos uma reunião agora no mês de fevereiro, aqui em São Paulo. Todos os membros dessa nova diretoria estiveram aqui presentes, e a gente estabeleceu um plano de trabalho para esses próximos 2 anos, né, que vai até fevereiro de 2020, pelo Estatuto. E aí a gente tem alguns desafios pela frente, dentre eles, por exemplo, criar grupos de trabalho de pesquisadores em diferentes temáticas na área de atividade física e saúde. Então, por exemplo, criar grupos de trabalho de pessoas que estudam comportamento sedentário, ambiente construído, políticas, intervenções em atividade física, sistema único de saúde. Então, esse é um dos nossos objetivos, para que esses grupos trabalhem durante esses 2 anos e aí, obviamente, produzam um material científico que possa ser utilizado na área. Nós também pretendemos fomentar a criação de um guia de atividade física. Nós tivemos uma reunião aqui em São Paulo em 2015, com o início dessa discussão, inclusive o professor Rodrigo Reis estava presente aqui, e a ideia era iniciar essa discussão da criação de um guia de atividade física para a população brasileira. Infelizmente, não deu certo naquele momento, mas uma das ideias aqui, um dos objetivos dessa nova gestão é fomentar essa criação desse guia de atividade física, e para isso a gente vai usar muito do que foi feito nessa reunião aqui que teve em São Paulo, que foi organizada pelo grupo que eu coordeno aqui, junto com o NUPENS, o grupo do professor Carlos Monteiro, da USP, e obviamente isso vai envolver toda a comunidade de atividade física e saúde, vai envolver pesquisadores, professores, estudantes, profissionais, gestores. Então, essa é mais uma ideia, um objetivo dessa gestão. A ideia também é a gente... o objetivo dos seminários, então, a gente está tendo esse primeiro seminário online, também é algo que a gente pretende desenvolver ao longo desses 2 anos, alguns seminários online, usando esse sistema Zoom e com pesquisadores importantes, mas o principal objetivo é tentar aproximar mais, congregar mais as pessoas que trabalham na área de atividade física e saúde. Então, justificar realmente a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e atrair mais associados, para que as pessoas participem ativamente das discussões, não se associem somente no ano do Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, somente pelo Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, mas que seja uma verdadeira sociedade, né, de atividade física e saúde. E daí essa ideia, né, de fazer grupos de discussão, seminários online, unir mais estudantes, pesquisadores, trazer mais os profissionais, os gestores. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Assim, realmente fazer com que as pessoas se sintam parte da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e se associem e participem ativamente. Então, essa acho que é a nossa primeira ação, né, desse seminário online. Nós convidamos o professor Rodrigo Reis. Atualmente, o professor Rodrigo é professor da Washington University em St. Louis,
Bom, eu sou um pouco suspeito para falar do Rodrigo, porque eu já trabalho com ele há vários anos, e não só na questão profissional, mas na questão pessoal. Eu admiro muito o Rodrigo por toda a história de vida dele, e obviamente pelo profissional que ele é. Então, o Rodrigo teve uma carreira toda estabelecida aqui na Universidade Federal do Paraná e na PUC do Paraná, construiu coisas muito bonitas aqui no Brasil, formou pesquisadores muito importantes que hoje são jovens pesquisadores e que são referência aqui no Brasil. Ele plantou várias sementes que hoje estão dando grandes frutos e hoje, obviamente, ele tem um desafio maior de estar num país que é um país referência, na minha opinião, onde tem os melhores pesquisadores do mundo na área de atividade física e saúde. E, assim, para nós, dessa gestão da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, é uma grande honra ter o professor Rodrigo falando nesse primeiro seminário de intervenções de atividade física. Então, o professor Rodrigo também foi um dos líderes de um dos artigos mais importantes na área, que foi um dos artigos da última série Lancet de Atividade Física e Saúde, que também discutiu esse tema de intervenções, né? Então, para nós é uma honra muito grande estar recebendo o professor Rodrigo Reis aqui, e que já queria te agradecer muito antecipadamente e deixar você à vontade agora, Rodrigo. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, Gregory. Obrigado a todo mundo que está aí online. Não sei se vocês conseguem ver minha tela ou não. Eu vou projetar agora aqui. Gregory? Alô? Rodrigo, pode compartilhar a tela. Tá. Mas confirme se vocês conseguem enxergar, por favor. Tá, começou aqui. Aqui está aparecendo. Ótimo. E agora, projeta a tela inteira agora? Aqui para mim está aparecendo. Eu acho que Ok. a galera pode confirmar aí, né? Tá todo mundo falando sim, sim, perfeito. Ótimo. Então, Alex, muito obrigado. Gregory, muito obrigado. E todo mundo que está online. Eu vejo o Inácio. O Inácio está ali pelo canto, pelo jeito. Também um abraço para o Inácio. É uma honra para mim ter sido convidado para participar dessa primeira transmissão aí de seminário online. Faço referendo todas as palavras do Alex em relação à sociedade. Eu acho que cada gestão evoluiu e a gente vê que a gestão atual, na liderança do Alex e com todos membros da diretoria, está dando um passo excepcional. E eu não tinha dúvida que com a liderança do Alex a sociedade ia alcançar um patamar que não havia alcançado antes. Então, estou bem feliz de estar aqui, orgulhoso, e me sinto uma responsabilidade grande também. Então, obrigado pela oportunidade, Alex. Também para poder falar desse tema, acho que o tema é bem interessante, mas ao mesmo tempo achei um pouco complexo falar do tema no seminário, porque sendo um seminário online, a gente tem pessoas de diversos níveis de formação, alunos de graduação, alunos de mestrado, alunos de doutorado, pesquisadores consolidados, principalmente porque é o primeiro seminário, então a curiosidade deve ser grande. Então, acho que pode ser que para algumas pessoas seja muito básico, para outros pode ser que seja um pouco mais avançado do que o necessário, mas acho que, de qualquer maneira, é importante para provocar o debate e, obviamente, que eu vou ficar à disposição para interações necessárias depois, já me coloco à disposição. Atualmente estou aqui nos Estados Unidos, eu sou professor aqui da Washington University, mas eu mantenho ainda atividade no Brasil, intensa, ainda ocupo ainda uma posição no Brasil, ainda sou professor do programa de pós-graduação em Educação Física da Universidade Federal do Paraná e do programa de Planejamento e Gestão Urbana na PUC Paraná, onde eu ainda oriento, mantenho atividade de pesquisa e estou indo com certa frequência ao Brasil ainda
para fazer atividades presenciais nos projetos e na orientação. Então, o fato de eu ser hoje residente americano e professor aqui não significa que eu não continuo atuando no Brasil e é onde o meu coração e a minha missão vai sempre continuar. Então, dito isso, acho que a gente pode começar. Bom, como eu falei, o tema é interessante. Eu propus aqui algumas... Vamos ver se eu consigo mudar a tela, que eu não estou conseguindo. Ok. Eu fiz aqui uma proposta aqui de trabalhar com 4 objetivos e eu vou cobrir cada um deles. E eu fiz uma consulta para os meus colegas, eles acharam que não teria problema manter em inglês. Eu acho até que dá uma visibilidade maior para a própria sociedade também. Então, se alguém tiver dificuldade, a gente pode conversar particularmente depois. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a evolução e a tendência da atividade física na pesquisa e na promoção da atividade física, estabelecer um parâmetro básico para a gente conversar sobre alguns termos, visitar um pouquinho quais são os fundamentos da saúde pública com base em evidências e mencionar como é que a gente seleciona intervenções a partir desse quadro. Então, é importante perceber que eu não estou tratando aqui de atividades de enfoque clínico, eu não estou tratando de exercício físico e não estou tratando de intervenções que são com foco no indivíduo. Estou trabalhando mais com noção de intervenção com foco na comunidade e com base em saúde pública. É importante isso porque, particularmente na educação física e no Brasil, a gente tem o treinamento focado mais na intervenção individual, é o caso do personal trainer, quem trabalha em clínica, quem trabalha em clubes, e isso é em musculação, com ginástica, seja o que for, né? Esse é o treinamento, vamos dizer assim, predominante na educação física, eu acho que tem que continuar a ser, mas o enfoque que eu estou dando aqui, ele não é bem nesse aspecto. Então, eu não vou tratar de como melhorar um aspecto de um cliente ou de um aluno em particular, por exemplo. Não é o escopo dessa fala aqui. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a tendência e como é que eu vejo a tendência e a evolução do campo da atividade física e por que eu acho que isso é fundamental para entender a promoção da atividade física. Os alunos que passaram por graduação, mestrado, doutorado, discutiram um pouco esses aspectos. E estou fazendo um marco conceitual na linha do tempo daquilo que eu acho que é relevante para a gente considerar a evolução da área. Então, se a gente considerar que o primeiro artigo que mencionou essa relação entre atividade física, independente de como era chamado, classificado ou mensurado, e um desfecho de saúde, foi publicado em 1953, o artigo clássico do Moritz, que todos já conhecem, já estudaram, mas acho que é importante ressaltar que durante muitas décadas o enfoque principal se manteve nessas questões relacionadas a desfecho de saúde. Então, notem nessa linha do tempo aqui como é interessante perceber que os marcos principais de publicação, seja ela revisada por pares ou guias ou diretrizes, a gente tem um gap de 40, 50 anos. E nos últimos 50 anos teve uma aceleração crescente, né, de publicações e diretrizes, etc. Então, acho que é importante notar que a gente teve um espaço grande de tempo em que a gente não teve indicações para a prática. E teve muita pesquisa sendo feita e pouca indicação para a prática. De modo que esse assunto de intervenções para atividade física, ele é um assunto que, se a gente considerar na linha do tempo da atividade física e saúde, relativamente recente, e se a gente colocar a linha do tempo da pesquisa em atividade física, na linha do tempo de qualquer área de pesquisa, pesquisa social, pesquisa antropológica ou pesquisa biomédica, a linha do tempo da atividade física é ainda muito pequena. Né? Então, se eu fosse desenhar uma linha do tempo colocando a nossa área junto a outras áreas, a gente provavelmente estaria aqui, onde estou com o cursor, enquanto todo o universo de pesquisa em outras áreas estaria na linha do tempo maior. Então, é importante entender isso, que o nosso nicho de pesquisa e área de atuação é uma área ainda emergente em muitos aspectos. Segundo, coloquei um gradiente de cores, não sei se a tela não mostra muito bem, mas é importante que esse gradiente de cores ele está sugerindo a todos que a gente tem tido uma crescente evolução. E eu fiz um gradiente para entender o seguinte, que não é o fato da gente ter iniciado pesquisa com área com foco mais biomédico e de desfecho em saúde, que significa que o que se faz hoje não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com essas pesquisas.
tem muita pesquisa ainda que é feita hoje com essa ênfase. Eu vou voltar nesse assunto no próximo slide. Um trabalho muito importante da doutora Andréa Varela, que teve participação de vários colegas brasileiros e americanos, mapeou as publicações na nossa área nas últimas décadas e reforça isso que eu acabei de falar. Então, percebo que entre a primeira publicação, naquilo que é classificado de desfechos na área de saúde, até agora, a gente teve um crescimento continuado, tem uma vasta quantidade de publicações, mas que, quando comparada com outros tipos de publicações, medidas, determinantes, políticas ou intervenções, representam um montante muito maior. Então, a gente sabe muito mais sobre quais as relações entre atividade física e problemas de saúde, pelo menos do ponto de vista científico, do que a gente sabe sobre outros aspectos. O segundo ponto que eu queria abordar é que, especificamente sobre intervenções, a gente nota que a linha do tempo é bem diferente, como sugerindo na figura anterior. Então, o que faz muito sentido, porque primeiro a gente entender qual é o tamanho do problema, como que se mede, por que as pessoas são mais ou menos ativas, e para depois propor soluções. Então, tudo isso acho que é muito natural, mas isso dá para a gente um pouco da escala, um pouco do tamanho das lacunas de conhecimento que a gente tem em cada área. Então, mais uma vez, eu não estou dizendo que hoje não se deva fazer pesquisa com desfecho em saúde, só que, obviamente, que o refinamento das perguntas aqui é muito mais complexo do que o refinamento que se tem em intervenções, por exemplo, que a gente está numa área ainda considerada emergente, por assim dizer. Então, de maneira que eu proponho que a gente coloque na linha do tempo assim, que a gente passou muito tempo perguntando o que era atividade física e saúde, né? Quais são essas relações. A gente passou a perguntar quem é que passa mais ou menos tempo ativo, ou quem faz atividade física. Então, aquela época de medidas, e que a gente refinou instrumentos para descobrir quem são as pessoas que são mais ou menos ativas. Para uma época em que a gente começou a perguntar por que as pessoas são mais ou menos ativas. E hoje a gente está vivendo uma época de como que a gente faz as pessoas ficarem mais ativas. Acho que é importante entender essa linha do tempo, porque um aspecto não exclui o outro. A gente tem que integrar todos os aspectos. E não significa que um pesquisador hoje não vai buscar entendimento sobre, por exemplo, qual é a relação entre a atividade física e aspectos imunitários, por exemplo, que é uma área emergente nessa temática. Então, se não entendemos essa relação, fica difícil a gente entender como fazer promoção em atividade física. Último comentário, eu deixei especificamente mais escuro nessa última coluna aqui dessa linha do tempo, porque a gente ainda está surgindo com temas emergentes, como, por exemplo, comportamento sedentário, tempo sedentário, só para dar um exemplo, né? Aspectos relacionados à mudança climática, outro aspecto que é emergente, por exemplo. Então, tem assuntos que estão surgindo ainda, é uma área ainda em evolução, e que a adaptação agora requer ainda mais velocidade e amplitude de conhecimento sobre aspectos além da atividade física. Será que a gente melhorou? Será que apesar de toda essa evolução a gente melhorou? Então, estou usando aqui um artigo do professor Gregory, que está moderando essa discussão, e de outros colegas do Brasil, que o Gregory sugere, nesse artigo que ele liderou, que sim, que há uma tendência de aumento para os níveis de atividade física. Tem outros relatórios no Brasil demonstrando isso. Vocês podem ver que essa linha aqui sugere uma inclinação positiva, ou seja, sugere um aumento no tempo de atividade física e de lazer. As comparações são limitadas para tempo sedentário ou para transporte, tempo de atividade física em transporte ou transporte ativo, por questões metodológicas, mas sugerem declínio, por exemplo. Então, parece que a gente está melhorando a atividade física no lazer, parece que a gente está declinando a atividade física de transporte. Eu digo parece porque eu sou um pouco cético quanto a essa afirmação e vou lhes dizer por quê. Quando a gente olha os dados do artigo do Gregory, a gente percebe que as mudanças nos grupos populacionais são distintas. A gente tem uma tendência de maior nível de atividade, a tendência de aumento da atividade física em grupos mais jovens, mas não em grupos mais velhos, em homens, mas não em mulheres, e em pessoas de maior escolaridade e não menor escolaridade. Ou seja, o tema de promoção de atividade física, hoje, intervenções, ele não pode mais se focar em apenas aumentar níveis populacionais,
mas em encontrar quem são os grupos com alta exposição ao risco de inatividade, os grupos que estão tendo mais dificuldade de ampliar suas níveis de atividade física. Então, mulheres, pessoas mais pobres, pessoas mais velhas, por exemplo. Então, melhorar o nível populacional passa por esses grupos. O que é reforçado pelo gráfico da direita, que demonstra que são justamente esses grupos os que têm uma certa declínio no tempo de atividade física e de transporte. Outra coisa que o Gregory demonstra no artigo dele é que, apesar de a gente poder ter um certo otimismo, será que os ganhos de atividade física no lazer não estão sendo suprimidos pela perda no tempo de atividade física em transporte? Ou seja, a gente não tem parece que a gente não está tendo um gradiente de ganho de atividade física em todos os domínios da atividade física que a gente pode mudar por meio de políticas, particularmente lazer e transporte. Então, por isso que eu não sou muito otimista, apesar de a gente ter motivos para ficar feliz de não perceber, pelo menos, declínio no lazer. Eu reforço isso ao demonstrar esse estudo liderado pela professora Débora Malta, que usou os dados globais, né, do Global Burden of Diseases, e publicou no final do ano, o ranking dos fatores de risco que mais contribuem para a perda de qualidade de vida, morbidade e mortalidade no Brasil. Então, se a gente olhar nos anos 90, a atividade física estava em 13º lugar, e agora ela subiu ainda para 12º lugar. O fato dela não ter mexido muito me faz ficar mais preocupado, porque outras questões subiram muito mais do que a gente, mas outras declinaram muito mais. Então, a gente pode ficar um pouco otimista porque a situação não está tão ruim, mas o que a gente contribuiu no aspecto global para doenças crônicas é muito pouco. Independente de discussão de qual é o ranking da atividade física, que a gente poderia abrir um outro capítulo para discutir isso, eu acho que a gente avançou muito pouco, tanto para homens e particularmente para mulheres, em que a atividade física ocupava uma posição mais preocupante que dos homens e passou a ocupar ainda uma posição ainda maior. Então, a gente não só não diminuiu a desigualdade, como não conseguiu avançar no aspecto global de promoção de saúde do Brasil. Então, a gente precisa avançar. Por isso que é importante falar disso, de promoções de atividade física. Outro aspecto que eu acho que é importante para a gente ter um mínimo de discussão ter algum entendimento sobre os termos que a gente utiliza. Quando o professor Alex, o professor Greg, o professor Inácio me convidaram para fazer essa fala, a primeira pergunta que me ocorreu foi, bom, o que é intervenção em atividade física? E cada vez que eu conversei com um amigo ou colega, o professor Alex, o professor Pedro, a professora Akira, a professora Gregory e outros que eu conversei, muitas vezes a gente usou várias expressões para falar da mesma coisa ou usou várias expressões para falar de coisas diferentes. Então, eu acho que a gente tem um problema de definição e eu acho que isso o professor Alex ajudou a resolver um pouco no livro de epidemiologia, mas não está bem resolvido. Talvez a gente tenha que discutir um pouquinho. Então, primeiro, o que eu acho é que é uma grande diversidade de temas. Por exemplo, a gente fala de estratégias de intervenção, a gente fala de ações, fala de programas, de políticas, atividades, fala de modelos. E se a gente falar com colegas de outras áreas, que não seja da área de formação, atividade física e saúde, eles talvez usem ainda outras expressões. Então, do que a gente está falando mesmo? Será que a gente está falando de ações, de programas ou de políticas? Eu acho que uma definição comum a todo mundo, a todas as áreas, ainda não foi utilizada e talvez nunca venha a ser utilizada, mas pelo menos para a gente poder se comunicar, é importante a gente ter um pouco de vamos dizer assim, de mínimo entendimento. Eu não estou pedindo que a gente concorde com o que eu estou propondo aqui, eu estou só colocando isso para que a gente possa conversar sobre as mesmas coisas nessa fala de hoje. Cada um aqui pode propor outras maneiras de se referir a isso, porque tem outras definições e outros autores. Eu acho também que pessoas que atuam com a prática, que não são pesquisadores ou professores universitários, pessoas que atuam na política de atividade física e pessoas que atuam na pesquisa têm diferentes interesses, pode ser para publicação, pode ser para demanda de superior ou demanda comunitária, tem diferentes motivações, tem diferentes necessidades e tem treinamento distinto. E isso torna difícil a gente comunicar, porque tem gente que tem formação num marco conceitual que é diferente do que você tem, o que eu tenho, e torna a comunicação difícil.
No entanto, o que todos nós temos em comum é que todo mundo, ou pelo menos do ponto de vista, não vamos dizer assim, de ideal, a gente persegue o mesmo objetivo, que é a promoção da atividade física para a população. Então, independente de onde a gente se situe, eu acho que a gente tem o mesmo comum, um objetivo final comum. Então, eu estou propondo aqui alguns temas para a gente se situar. Primeiro, eu acho que estratégia é um termo mais amplo, ele é mais abrangente, ele está mais no macro, vamos dizer assim. Se a gente fosse desenhar em imagens de geoprocessamento, é como se fosse no nível de imagens de satélite. Então, qual que é essa estratégia maior que você está utilizando? Pode ser uma estratégia de mudança no ambiente ou uma política que tem como intenção promover a saúde, no nosso caso, promover a atividade física. A literatura geralmente utiliza também o termo abordagem. Então, estratégias ou abordagens, eu acho que são praticamente sinônimos, não tem muita diferença. Por exemplo, que estratégia eu estou utilizando num contexto tal? O programa, no meu entendimento, ele compõe um grupo de estratégias. Então, ele tem várias intervenções dentro dele e várias estratégias. Eu posso ter uma estratégia de mudança no ambiente, uma estratégia de informação, por exemplo, para a comunidade, dentro do mesmo programa. Então, a estratégia ela é mais abrangente, mas ela se situa dentro de um programa que contempla um conjunto de estratégias. E a intervenção seria algo mais tangível, no meu entendimento. Ela compõe um conjunto de atividades que estão contidas dentro do programa. Então, eu posso ter num programa mais de uma intervenção, por exemplo, e dentro da intervenção eu tenho várias atividades. Eu acho que isso é importante porque quando a gente fala de intervenção em atividade física, talvez as pessoas estejam pensando em estratégias, talvez estejam pensando em programas, talvez em intervenções ou talvez em ações. Primeiro, não são sinônimos esses termos, não podem existir isoladamente uns dos outros e eles não podem ser contemplados apenas com uma única definição. Então, eu acho que a minha tentativa nessa primeira parte é só deixar a gente situado que estratégias, programas, intervenções e atividades são definições importantes quando a gente fala disso. Por exemplo, uma pergunta para todos os ouvintes agora, né, para assistentes ou ouvintes, acho. Como é que você classificaria a Academia da Saúde? É uma ação, uma atividade, uma intervenção, um programa ou uma estratégia? Eu não consigo ver as respostas, senão eu não consigo ver a resposta aqui, desculpem. Bom, eu não consigo ver as respostas aqui ainda, eu tenho que tirar da tela para ver. Então, vocês podem discutir entre si por enquanto, o Gregory pode nos ajudar ali. Segunda pergunta. As academias da terceira idade, lá em Curitiba, a gente chama de academias ao ar livre. Aqueles equipamentos que a gente põe nas praças, que são todos iguais, coloridos e tal. Como é que vocês classificariam as academias da terceira idade? É uma atividade, é uma ação, é uma atividade, é uma intervenção, é um programa ou é uma estratégia? Eu não vejo as respostas que vocês estão fornecendo, então eu peço desculpas, eu não consigo dar um feedback muito bom, mas eu garanto que todos nós aqui tivemos dificuldade em classificar imediatamente. E eu me coloco aqui com o mesmo desafio quando eu estava montando os slides. Afinal, o que é? Foi isso que eu pensei. Como é que eu chamo a Academia da Terceira Idade? Então perceba que se a gente não fizer uma descrição se nós não definirmos esses termos adequadamente, fica difícil a gente trabalhar com o contexto de intervenção em atividade física. Por exemplo, só colocar equipamentos em uma praça, a gente pode considerar isso um programa de atividade física? Ou só colocar equipamentos em uma praça, a gente pode considerar isso uma estratégia de atividade física? E eu gostaria de voltar isso até no final, quando a gente tiver perguntas e respostas.
Bom, outro aspecto eu acho que é importante, agora que a gente falou um pouco do contexto, da evolução e dos temas mais importantes, como é que isso se situa no contexto da saúde pública baseada em evidência, que é, vamos dizer assim, o campo teórico que a gente está atuando aqui. Veja, isso é bem importante porque se a gente não definir aqui qual é o campo de atuação que a gente está trabalhando, fica difícil, de novo, a gente poder transitar de maneira efetiva. Então, notem que eu situei primeiro o marco na linha do tempo e as tendências, apresentei os termos-chave que eu considero relevantes para essa discussão, e agora eu queria falar um pouquinho dos marcos conceituais. O primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar é que quando nós falamos em programas, intervenções, ações, atividades no campo de saúde pública, a gente tem como premissa básica que a ideia nesse aspecto, né, de saúde pública, vamos dizer assim, é maximizar o impacto populacional. Então, é claro que quando a gente maximiza o impacto populacional, a gente lida com aspectos que são muito relacionados com os determinantes sociais da saúde. Então, é muito difícil falar de promoção da atividade física na comunidade sem incorporar os determinantes sociais da saúde. Então, não basta que a gente tenha uma atividade bem desenhada, uma intervenção que tenha estratégias que são com base em evidência, se a gente não compreende em cada comunidade como os determinantes sociais de saúde atuam naquele contexto específico da intervenção. É claro que isso amplia vamos dizer, nossa escala de intervenção e torna mais complexa. Por outro lado, se a gente tem um foco que em mudanças relacionadas ao indivíduo, é claro que esses aspectos eles passam a ser um pouco menos amplos, mas demandam muito mais de mudança do indivíduo. Então, por exemplo, eu acho que o Gregor está tentando fazer uma interação ali, não consegui usar. É muito mais difícil, requer muito mais do indivíduo, esforço do indivíduo, ele adotar um comportamento, por exemplo, fazer atividade física no parque, na praça, se os fatores socioeconômicos não estão atendidos, do que se esses fatores estão presentes, por exemplo, ele tem emprego, ele tem renda, ele tem acesso a parques e praças, o esforço individual que ele tem é muito menor. Então, essa é a premissa básica que a gente utiliza, por isso que eu recomendo que a gente sempre utiliza a pirâmide de impacto da saúde, que é uma rede, vamos dizer assim, que é um modelo que tem sido utilizado. O segundo aspecto que eu acho que é importante é entender o que é evidência. E isso é fundamental para falar de intervenções para a promoção da atividade física. O que a gente chama de evidência geralmente a gente relaciona mais com a fonte de informação que a gente utiliza do que propriamente com o método de obtenção. Então, usualmente, a gente fala de evidência no nosso campo de trabalho, revisões sistemáticas, artigos científicos, ou dados provenientes de vigilância, ou programas que foram avaliados, mas a gente também fala de outras evidências, né? A gente escutou falar de um programa que funciona, a gente tem visto na mídia, por exemplo, um município que tem implementado algo que parece ser bem sucedido. Então, é claro que há um gradiente de evidências que a gente tem que utilizar, desde aquela que é mais rigorosa e quantitativa, mas também os aspectos que são mais subjetivos, porque esses aspectos vão ser muito importantes na adoção, na implementação e na adoção, na implementação e na sustentabilidade dos programas. Mas o que difere a saúde pública baseada em evidência de outros aspectos da saúde? E é claro, o tipo de evidência que a gente utiliza depende muito do tipo de evidência que a gente está acostumado a utilizar, né? Então, por isso que é importante lembrar disso. Que tipo de evidência a gente utiliza? Usualmente, na saúde pública, a gente busca a evidência chamada evidência do tipo 1, que é a evidência que mostra o tamanho do efeito que uma intervenção tem num desfecho de saúde. Por exemplo, quantos minutos de atividade física eu adiciono com essa intervenção
para aquela comunidade. Mas será que esse tempo de atividade física que você tem, por exemplo, ele está sendo obtido de maneira igual para todo mundo naquela comunidade? A gente passa por outro tipo de evidência que é necessária. Então, se no ambiente clínico a gente consegue entender bem o tamanho da evidência, somente no ambiente comunitário que a gente consegue saber se o tamanho se o tamanho do efeito é distribuído de maneira igual a todos os grupos. Então, por isso que a gente não pode apenas contar com evidências clínicas para poder fazer recomendações de evidências para a comunidade. Então, é claro, a gente pode entender o tamanho do problema, mas a gente não sabe como agir em relação ao problema se a gente não tiver evidências do tipo 2 ou do tipo 3. E essa é a diferença básica entre medicina baseada em evidência e saúde pública baseada em evidência. A medicina baseada em evidência pergunta usualmente qual é a intervenção que tem o melhor efeito para aquele desfecho de saúde. Mas no campo da saúde pública, a gente não quer apenas ter o melhor efeito, a gente quer que esse efeito seja sustentável, seja equitativo e que seja ético. Então, tem aspectos importantes que a gente tem que fazer a alusão aqui. A gente tem um foco muito mais no grupo do que no indivíduo, por exemplo. Um exemplo que eu coloco para vocês é uma das pesquisas feitas no Brasil, publicada há não muito tempo atrás, que foi a avaliação do programa Academia das Cidades de Pernambuco. Ora, até agora a gente está falando de intervenção como se a gente desenhasse as intervenções. Mas um programa como a Academia das Cidades de Pernambuco, ou Academia da Saúde no Brasil, ou Academia da Cidade de Pernambuco, ou Curitiba Ativa, o SOI, ou Academias da Terceira Idade, por exemplo. Como nós faríamos para avaliar um programa que não foi desenhado por nós? Ou seja, você não partiu da melhor evidência que você tinha para desenhar um programa. O programa existia. Então, apesar do ponto de vista conceitual, esses aspectos que eu mencionei a vocês aqui fazerem sentido, da qualidade da evidência e do gradiente de evidência, quando a gente vai para a prática e vê situações como essa, em que um programa acontece na linha do tempo, que não tem controle do pesquisador, a situação fica mais fora do nosso controle e, portanto, muito mais interessante para ser resolvida. E desafiadora também. Bom, não é porque isso é um problema que a gente deixa de fornecer evidência. Por exemplo, o professor Eduardo Simões demonstrou no artigo dele que é possível avaliar um programa em andamento. Mas é óbvio que o tipo de avaliação que o professor Eduardo liderou nessa pesquisa não é a avaliação do contexto clínico e não produz a robustez de evidência que quem usa a informação clínica está acostumado. Mas mostra, por exemplo, uma direção de relação. Não tem controle, não tem um grupo controle perfeito, não tem um grupo, não tem uma comunidade controlada perfeitamente. Então não é um ensaio clínico ou comunitário perfeito, mas mostra a direção. E mostra também direção de desigualdade. Então, o que eu quero demonstrar a vocês é que a gente já tem no Brasil várias evidências surgindo de programas que parece que funcionam no sentido que se gostaria de ver, mas elas obviamente não são evidências que demonstram a robustez e o rigor que a gente está acostumado a utilizar para outros desfechos de saúde, como, por exemplo, o diabetes, o próprio tabagismo e assim por diante. De maneira que, para que a gente possa avançar nesse aspecto, a gente tem que ampliar, primeiro, o uso de evidências obtidas por outros delineamentos de pesquisa que não são tradicionais, como, por exemplo, delineamentos do tipo desenho natural, né? Antes e depois, ou delineamentos transversais em série, por exemplo, do que utilizar ensaios clínicos, que são os usualmente mais empregados. Se a gente não passar a utilizar outros delineamentos que são, de certa maneira, um pouco mais desafiadores, mas, e, por outro lado, muito mais relacionados com intervenções que acontecem na realidade, a gente vai ter mais dificuldade de agir. E é claro que utilizar a evidência que tenha robustez do corpo da literatura. Por exemplo, esse é o modelo que o Guia da Comunidade Americana utiliza e que ele passa a demonstrar efetividade a partir do que está publicado na literatura, demonstrando se há impacto e se o efeito é efetivo, e, claro, provoca um gradiente de classificação.
Então, eu posso recomendar aquilo que tem um efeito, desejado, aquilo que tem um efeito desejado e que mostra o impacto que eu esperava na comunidade. Por exemplo, eu posso ter uma intervenção que tem um efeito muito grande, mas que tem um impacto baixo, porque afeta poucas pessoas na população. Então, a gente recomenda aquilo que tem um efeito razoável e que tem um impacto razoável ou elevado. E essa classificação tem sido utilizada para, por exemplo, fazer o guia de recomendação americano para atividade física. Então, o que eu acho que é importante ter em mente quando a gente vai fazer essa definição, é entender que qualidade da evidência e o impacto da evidência têm que caminhar juntos. Não adianta ter uma evidência forte com impacto baixo. Não adianta ter um impacto alto com evidência baixa também. Então, como é que a gente seleciona as intervenções com base nisso? Agora que a gente sabe que a gente tem que entender, primeiro, o que é uma intervenção e o que é evidência, como a gente seleciona essa intervenção? Não é muito complexo. Uma das maneiras que eu proponho fazer é assim. Acho que primeiro a gente tem que usar um modelo, desenvolver um modelo, ou desenvolver a partir da intervenção em questão, ou um modelo conceitual, utilizar a pirâmide de impacto da saúde e modelos de mudança de comportamento. Por exemplo, esse é um exemplo de uma intervenção que a gente está examinando aqui agora, está em revisão, que liga aspectos do ambiente construído, a fatores moderadores e mediadores, a desfechos de saúde, nesse caso, diabetes. Se a gente não desenvolve um modelo conceitual, a gente não sabe o que medir, não sabe qual é o impacto que a gente espera encontrar e não sabe quais elementos da intervenção que a gente vai atuar, por exemplo. Mas é claro que nem todos os problemas de saúde têm um modelo causal tão simples. Vou dar um exemplo aqui do artigo da professora Billy, publicado na Lancet em 2016, que mostra um modelo de relação entre políticas urbanas com desfechos de saúde. Então, é claro que se o modelo é tão complexo, como nós estamos vendo nesse slide sendo apresentado, que se torna inviável operacionalmente, a gente não consegue nem mensurar. Então, é importante fazer uma distinção entre o modelo conceitual, que é o que a gente está apresentando aqui, e o modelo causal, que é o modelo que a gente faz a operação das variáveis. Então, acho que esse é uma lição importante. O segundo aspecto que eu gostaria de considerar a todos é que, embora os modelos de mudança de comportamento eles sejam essenciais para a mudança de comportamento, o artigo liderado pelo grupo da professora Olga Sarmento, em Bogotá, demonstrou que na América Latina, e particularmente na atividade física, quase nenhuma pesquisa publicada na área de intervenção utilizou modelos de mudança de comportamento, pelo menos não os relatou nos seus artigos. Existem vários modelos, transteórico, modelo socioecológico, a teoria cognitiva, a teoria social cognitiva e assim por diante. Eles estão estabelecidos na literatura mundial, mas eles são raramente empregados em intervenções no contexto da atividade física na América Latina e muito menos no Brasil. Então, há um gap de formação e de uso desses modelos que eu acho que tem que ser suplementado. Agora, onde a gente encontra as intervenções que funcionam? Ora, aqui nos Estados Unidos tem o Guia da Comunidade, certo? Mas no Brasil a gente tem o Guia da Comunidade para o Brasil, que foi publicado pelo Projeto Guia e que reporta quais as intervenções que efetivamente funcionam. Então, se a gente quer saber o que funciona na comunidade no Brasil, o Projeto Guia seria a minha fonte de referência principal. Eu queria destacar também que outra fonte de referência importante sobre o que funciona na comunidade são os artigos publicados pela série da Lancet. Lá em 2012, um dos artigos teve o enfoque principal, lá em 2012, os vários artigos publicaram o estado da arte da atividade física. E dois artigos, particularmente, eu acho fundamentais para a discussão. O de correlatos da atividade física e a das evidências para a atividade física. E por que eu acho eles importantes? Porque, embora a gente não utilize ainda muito os modelos conceituais, a gente já sabe muito sobre os correlatos. Ora, se sabemos sobre os correlatos, a gente pode montar os modelos causais. Então, é importante entender os correlatos para poder montar os modelos causais.
O artigo de evidências, publicado e liderado pelo professor Greg Hitt, demonstrou que a gente conhece pouco sobre a atividade física e intervenção na América Latina, mas ele encontrou intervenções interessantes. Por exemplo, ele encontrou uma variedade de gradientes de resposta em várias intervenções. Então, a gente sabe o que funciona no mundo, sabe o que funciona no Brasil, porque o Guia da Comunidade, o projeto Guia demonstrou, e a série da Lancet demonstrou que a gente tem um gradiente de resposta esperado que permite recomendar algumas intervenções mais do que outras. Então, se a gente tivesse que escolher o que funciona, a gente tem que escolher qual é o nível de evidência que eu tenho hoje, que tipo de intervenção eu estou falando e qual é o gradiente de resposta e recomendação que eu tenho. Tudo isso já está disponível na literatura nacional e internacional. Isso foi confirmado na série de 2016 e que apresentou um crescimento sobre os correlatos na atividade física na América Latina, também no Brasil, e das intervenções. Então, a série da Lancet e o Guia da Comunidade seriam as recomendações que eu faria para a gente entender um pouco sobre isso. Finalmente, eu acho que tem fatores que a gente ainda não aborda muito fortemente e que são os aspectos finais para essa minha fala. Um dos aspectos que eu queria comentar com todos é que nem tudo que funciona para o usuário na comunidade é o que é implementado para todo mundo. Há uma distância muito grande entre o que a gente propõe para a cidade, para o bairro ou para a comunidade e aquilo que acontece no indivíduo. Entender tudo o que acontece entre o programa proposto e aquilo que o indivíduo obtém quando ele participa de um programa é muito importante. Por isso que entender a adoção, a cobertura, a implementação, a efetividade, a manutenção dos programas seria um aspecto fundamental para a gente avançar na intervenção de atividade física. Não só perguntar o que funciona, mas como fazer funcionar. Por isso que eu acho que aspectos de efetividade, alcance, aplicabilidade, sustentabilidade e a transferência desses programas é fundamental. Então, eu acho que mais do que inventar programas novos, é entender o que funciona hoje e como adotar o que funciona hoje em outras comunidades ou para outras pessoas na mesma comunidade. Foi isso que a gente adotou na série da Lancet de 2016, para entender que a validade interna de uma intervenção é um aspecto importante, mas não significa que é o mais importante. Entender como funcionar uma intervenção no longo prazo, desde que ela funcione, alcance todas as pessoas, seja adotada pelas várias organizações da comunidade e seja implementadas corretamente, talvez seja o maior desafio que a gente tenha hoje. Então, eu diria que mais do que focar no que funciona, a pergunta deveria ser como fazer o que funciona hoje funcionar na minha realidade. Como fazer o que funciona hoje naquela localidade ser sustentável no longo prazo. Por isso que a gente tem advogado um pouco a questão de ganhar escala horizontalmente, ou seja, replicar o que a gente tem, e ganhar escala verticalmente, fazer com que na mesma comunidade mais pessoas participem do programa. Então, essa é vamos dizer assim, a minha visão para a promoção da atividade física na comunidade. É uma visão otimista, porque nós estamos no estágio de promoção da atividade física no Brasil, em que a gente já tem evidências suficientes sobre o que fazer, e a gente está começando a avançar sobre o como fazer promoção da atividade física na comunidade. Eu deixo os 5 minutos finais aqui para algum questionamento que eu possa responder ao Alex, ao Gregory ou aos demais participantes. Ótimo. Então, obrigado, Rodrigo, pela brilhante fala nesses 20 minutos. Tá? Em relação às perguntas, pessoal que tem perguntas, por favor, vocês conseguiram acessar o espaço para colocar as perguntas? A gente tem uma pergunta aqui que é do Douglas Andrade. Naquele momento que tu falaste, pediu para a gente classificar, né, o programa Academia da Saúde e classificar as academias da terceira idade. Eu tentei montar uma enquete ali para o pessoal responder, mas o que ficou, como era esperado, né, o pessoal ficou bem dividido aqui. Então, em relação à Academia da Saúde, bastante gente falou. A maioria, eu diria que classificou como um programa do ponto de vista organizacional do Ministério, né, mas podendo ser intervenções em alguns espaços.
Então, algumas perguntas que tem aqui, Rodrigo. A primeira é como que você definiria ação, né? Quando a gente tem aquelas cinco formas de classificação, tá? E a outra do Davis, que fala assim, perguntando se o estudo das barreiras locais para a prática de atividade física pode ser uma alternativa para melhorar a adesão. Então... Ok. Eu acho que obrigado, Greg. Ações são coisas práticas que acontecem dentro do programa. Por exemplo, no programa Academia da Saúde, uma ação que a gente tem são aulas na comunidade. A aula, isoladamente, é uma ação. Mas no Academia da Saúde, a aula está relacionada com o sujeito comparecer na unidade de atenção básica, ele é referido para aquela aula de atividade física, ele está integrado com aconselhamento. Então, a aula em si é uma ação. Mas não é a única ação que tem dentro daquele programa. Então, eu tenho um programa que tem intervenções em unidades de saúde, que essa intervenção é composta de várias ações. E daí eu posso descrever as ações. Não sei se isso ficou claro. Uhum. A segunda pergunta é sobre barreiras. Eu tenho um pouco de restrição em estudo de barreiras da maneira como a gente tem feito tradicionalmente. Por exemplo, aplicar questionários e perguntas abertas, elas vão gerar, as 5 barreiras não vão variar em nenhum estudo do Brasil. É falta de tempo, falta de dinheiro, falta de espaço, o acesso. Não vai variar. O problema do estudo de barreiras é que a gente não está avançando do ponto de vista qualitativo. A falta de tempo, você não consegue mudar, mas é falta de organização pessoal? Ou será que é porque o excesso de trabalho, o tipo de ocupação que ele tem, que leva ele a ter falta de tempo? Ou seja, a contextualização das barreiras eu acho importante. Mas simplesmente perguntar sobre barreiras, isso já está documentado e isso não vai mudar muito, eu acho, em nenhuma população. Perfeito. Outra pergunta, Rodrigo, é em relação ao envolvimento de gestores e pessoas práticas nessas avaliações, né? Uhum. Se envolver essas pessoas desde o início da pesquisa ou do processo seria um caminho, uma ferramenta para diminuir a distância entre o que a gente produz, o que a gente avalia e a implementação, né, como política pública. Sim, eu acho que o envolvimento nos estágios iniciais é o fator principal e foi o que demonstrou para a gente funcionar as avaliações que o professor Alex, o professor Pedro, o próprio Gregory, Inácio e outros colegas do Brasil afora já trabalharam. É o fator de sucesso para que algo possa acontecer, o envolvimento nos estágios iniciais. Perfeito. Só um minutinho, Rodrigo. Agora a gente está recebendo bastante pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui que é relacionada a se o ambiente de trabalho ele funcionaria como uma pequena comunidade e se a gente poderia usar esses mesmos modelos. Sim, eu acho que intervenções no ambiente de trabalho não diferem nada de intervenções em outros contextos. Tem peculiaridades próprias, mas isso também já está bem documentado. Eu acho que, sim, é bem transferível. Uhum. Mais uma pergunta aqui, e aí, sobre em qual momento e como a gente considera as subjetividades dos participantes das atividades físicas para a sua adesão. Eu acho que essa é uma questão interessante de ser debatida, assim, porque a gente, quando faz avaliação, a gente pensa sempre na questão bem objetiva, né? A gente tem que ter uma métrica, mas a atividade física, quanto comportamento, tem também essas subjetividades. Como a gente consideraria isso, Rodrigo? Eu acho que isso é o aspecto fundamental da adoção e da implementação do programa. Porque os ajustes que você faz nas atividades do programa devem refletir as necessidades dos participantes. Então, por exemplo, o tipo de atividade de preferência, se aquela aula é uma aula que satisfaz a todos ou não, se aquele recurso que foi entregue a eles, aquele panfleto, aquela folha, ou aquele seminário, ele está condizente com o que eles conseguem entender e fazer, eu acho que isso é um elemento importante da adoção de qualquer programa. Perfeito. Professor Alex, ele voltou, ele tinha perdido a conexão, está nos escutando, Alex? Sim. Perfeito. Mais uma pergunta aqui, a gente está recebendo bastante perguntas aqui, então a gente vai tentar responder
praticamente todas, mas peço desculpas antecipadamente se algumas não forem respondidas, tudo bem? Tá. A respeito da iniciativa do RIEM para avaliação de programas de atividade física, Rodrigo, como que tu enxerga isso? O modelo RIEM tem sido, vamos dizer assim, bastante aplicado em vários aspectos de saúde, na atividade física também. Está relativamente bem documentado na atividade física, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil. Nós fizemos algumas coisas relacionadas a isso no projeto Guia, e estão publicadas. A professora Tânia Benedetti, também na UFSC, está liderando uma investigação grande nessa área. E eu recomendaria o uso desse programa para avaliar programas, não apenas em relação à efetividade, mas à adoção, implementação e sustentabilidade. Ótimo. Mais uma pergunta aqui do Felipe Ferreira da Costa. Ele pergunta, né, que leitura que você faz da atual situação política e econômica do Brasil e seus impactos em políticas de larga escala? No Brasil, a gente teve um grande impulso nas intervenções comunitárias, mas parece que a gente tende a retroceder nos próximos anos, né? Como tu acha que é possível continuar avançando? Se é possível, qual que é a tua leitura? Bom, acho que primeiro, bom, eu sou mais otimista do que pessimista nas situações todas. Eu acho que o Brasil sim cresceu muito e realmente agora desacelerou, mas não seria diferente, porque qualquer desaceleração econômica ou desarranjo social afeta qualquer problema de saúde. Não é? A atividade física não é isolada de outros problemas. Mas eu acho que a gente tem que estar pronto no sentido de continuar produzindo evidência e documentar as ações para que quando novamente a oportunidade esteja disponível, e isso vai acontecer em algum momento no futuro, a gente possa informar de maneira correta e possa ter a capacidade técnica para poder agir. Então, o fato de hoje a situação está um pouco mais complexa do que esteve alguns anos atrás, ela só reforça a necessidade de a gente continuar investindo em recursos de pesquisa e de avaliação de programas, para que quando novamente surgir o contexto positivo, a gente possa agir com efetividade. Ótimo, Rodrigo. Eu não sei, Alex, se teria mais alguma colocação, mais algum ponto a ser feito? Tem que tirar do... Sim, eu só queria, assim, não é pergunta, mas agradecer muito o Rodrigo por essa participação, agradecer todos os participantes aí, a comunidade de atividade física e saúde do país e convocar todos, convidar todos, a gente vai ter os simpósios regionais esse ano, então nós já temos definido a cidade de Pelotas, aí no sul, Belo Horizonte no sudeste, Manaus no norte, Fortaleza no nordeste, faltando definir só o centro-oeste. O ano que vem a gente vai ter o Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde na cidade de Bonito. E, assim, convidar todos para que se juntem a nós, né? A sociedade é formada por todos nós, então a gente precisa muito de todos os participantes, todos nós temos que participar ativamente da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde para que ela cresça ainda mais, né? Então, novamente eu queria agradecer o Rodrigo pela bela apresentação. A gente sempre aprende muito, eu particularmente sempre aprendo muito com o Rodrigo, conversas aí de meia hora que valem para toda a vida profissional, e essa apresentação foi brilhante. Eu particularmente acho que o Rodrigo sabe, ele é muito didático e sabe colocar inovações de uma forma que todos consigam entender. Então, acho que isso foi bem relevante para nós, e acho que certamente a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde começou bem com esse seminário, e para nós foi muito importante ter o Rodrigo aqui como primeiro convidado, né? Então, fico muito agradecido e muito feliz de te rever, Rodrigo. Foi muito bom para mim. Muito obrigado. Eu tô muito feliz aqui, até emocionado, porque dá saudade. E agora, né, a gente se vê pouco fisicamente, né? Mas eu estou com saudade de todos. Fico bem feliz da oportunidade, é uma honra. Eu espero ter ajudado um pouco e claro que, na medida do possível, estou à disposição de todos que precisarem. E, Alex, conta comigo para o que precisar na sociedade. Eu tenho muito orgulho de ter você como presidente da sociedade, é uma admiração enorme. Obrigado, cara. Obrigado.
Ótimo. Então, obrigado, Alex, obrigado, Rodrigo. Só algumas curiosidades, assim. A gente teve para esse seminário 490 inscritos, né? E agora a gente esteve assistindo gente de todos os cantos do Brasil e até gente de fora do Brasil. Então, sei que tem pessoal lá na Austrália, um pessoal no Chile participando desse seminário. Que legal. Então, fica aqui a nossa lembrança para todos. Então, pessoal, a gente vai encerrar aqui essa transmissão. A gente reforça aqui o pedido para nos ajudarem a participar, a construir esse seminário de uma forma coletiva enquanto sociedade. Então, todas sugestões de temas, de funcionamento do seminário, elas são muito bem-vindas, tá? Vocês podem enviar e-mail para a sociedade no endereço sbafs@sbafs.org.br, tá? Então é isso, pessoal. A gente agradece mais uma vez a participação de todos, agradece Rodrigo pela disponibilidade de tempo e espera revê-lo em breve aqui. Certamente em breve estaremos juntos. Um grande abraço a todos. Valeu, um abraço. Abraço. Obrigado, tchau.